Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um plantão de sábado. Vamos juntos conferir os principais destaques desse fim de semana. E já estão em vigor as novas regras do Vale Alimentação e também do Vale Refeição. As mudanças limitam as taxas, aceleram os repasses e ampliam o uso dos cartões em diferentes maquininhas. Os vales Alimentação e Refeição, que fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, passaram a ter novas regras. As mudanças limitam as taxas cobradas pelas operadoras, agilizam o repasse dos pagamentos e permitem que qualquer cartão funcione em qualquer maquininha. As medidas estão detalhadas no decreto assinado pelo presidente Lula e afetam todos os envolvidos: trabalhadores que usam o benefício, empresas que contratam o serviço e estabelecimentos que recebem os pagamentos. Na prática, a taxa cobrada de restaurantes e supermercados passa a ter um limite de 3,5%. A tarifa de intercâmbio fica limitada a 2% e qualquer valor acima desses percentuais está proibido. Outra mudança importante envolve o prazo de pagamento. A partir de agora, as operadoras devem transferir o dinheiro das vendas aos estabelecimentos em até 15 dias corridos. Antes, muitos negócios esperavam cerca de 30 dias ou mais para receber. O valor do benefício não muda e o uso continua restrito à compra de alimentos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as regras têm objetivos claros de reduzir abusos, padronizar práticas entre operadoras, dar mais previsibilidade a quem vende alimentos e garantir que o benefício continue destinado apenas à alimentação. Outras mudanças, também previstas no decreto, devem ser aplicadas de forma gradual nos próximos meses. E mais de 10 milhões de multas foram registradas no ano passado em rodovias federais brasileiras, atingindo um marco histórico. O excesso de velocidade foi a infração mais flagrada nas estradas. No ano de 2025, 7 em cada 10 multas nas rodovias federais foram por dirigir acima do limite máximo da via. Pela primeira vez, o país atingiu o marco histórico nas vias federais, com o número de multas que passou de 10 milhões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o total representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Na BR-101, em Santa Catarina, por exemplo, veículos foram flagrados ultrapassando pelo acostamento. Em Minas Gerais, na BR-381, o radar pegou um carro a 200 km por hora. Outros veículos passaram no mesmo ponto, com velocidade bem acima do que é permitido. A falta de licenciamento do veículo e ultrapassagens em locais proibidos também estão entre as principais infrações. No ano passado, as BR-101 e 116, que cortam trechos de grandes centros urbanos e ligam o norte ao sul, lideram o ranking de autuações. A Polícia Rodoviária Federal afirma que intensificou a fiscalização e mais que triplicou o uso de radares fixos nos últimos anos para combater a imprudência no trânsito. Segundo a polícia, a conduta é preocupante, já que o motorista não está dirigindo com os cuidados devidos no trânsito. E nesse feriado prolongado, milhares de motoristas devem pegar a estrada. A Confederação Nacional dos Transportes lançou um guia com orientações importantes para reduzir o risco de acidente, tanto na ida quanto na volta. O feriado prolongado é sinônimo de estradas cheias. Mas antes de pegar a rodovia, o motorista precisa entender que o risco é real e os números acendem um alerta. Um novo levantamento mostra que mais da metade das estradas brasileiras apresentam um problema. E a prevenção pode ser a diferença entre chegar ao destino ou entrar para as estatísticas. A Confederação Nacional dos Transportes lançou o Guia de Viagem Segura 2026 para orientar motoristas que pretendem viajar principalmente com a proximidade de feriados prolongados prevista para este ano. O documento traz um dado preocupante. Mais de 60% da malha rodoviária brasileira apresentou algum tipo de problema, como pavimento danificado e sinalização insuficiente em trechos considerados críticos. O impacto disso aparece nas estatísticas. Em 2025, as rodovias federais registraram 72.476 acidentes. Foram 6.040 mortes e mais de 83 mil feridos.
uma média de 198 acidentes e 17 óbitos por dia. As colisões foram o tipo de ocorrência mais comum. E o tráfego na contramão continua sendo a principal causa de mortes. Diante desse cenário, a CNT reforça a importância do planejamento. Reconhecer o trajeto com antecedência, avaliar as condições do pavimento e da sinalização e escolher rotas mais seguras são medidas fundamentais. A imprudência, principalmente em trechos de faixa contínua, continua sendo fator decisivo em acidentes fatais. Pegar a estrada exige responsabilidade. Com estradas em condições irregulares e um número que preocupa. Planejar a viagem, revisar o veículo e respeitar as regras de trânsito não são opções, mas sim obrigações. E um barbeiro salvou a vida de 2 crianças depois de ter pulado dentro de um carro desengatado. O ato heróico foi registrado por câmeras de segurança. Um menino e um bebê de 8 meses estavam no veículo. Um barbeiro de Contagem, na Grande Belo Horizonte, pulou em um carro desengatado para salvar 2 crianças. As imagens foram registradas por câmeras de segurança do local. É possível ver o momento exato que Ramon Miranda correu até o carro, que estava descendo de ré na Avenida Campos Gerais. Sem pensar 2 vezes, o barbeiro pulou dentro de uma das janelas do veículo, puxou o freio de mão e conseguiu evitar o que seria um acidente. A mãe dos meninos que estavam no carro, incluindo um bebê de 8 meses, estava do lado de fora, visivelmente desesperada. Ramon tinha acabado de cortar o cabelo do filho mais velho e disse que agiu no impulso, só pensando em ajudar as crianças. O menino mais velho foi quem mexeu no câmbio do veículo e, apesar do susto, ninguém se feriu. E no Mato Grosso do Sul, crianças da zona rural perderam o início do ano letivo por falta de transporte. Vamos ver. No Mato Grosso do Sul, crianças da zona rural perderam o início do ano letivo por falta de transporte. Vamos ver. Milhares de estudantes da rede estadual de ensino voltaram às aulas em Mato Grosso do Sul. Porém, alunos que moram em assentamentos rurais próximos à capital enfrentam dificuldades para ir à escola devido à falta de transporte escolar. Pelo menos 50 estudantes de 2 assentamentos na região de Jaraguari estão sem o serviço desde o início do ano letivo. Sem ônibus, muitos alunos não conseguem comparecer às aulas nos primeiros dias. A ausência do transporte afeta famílias que não têm condições de levar os filhos até a escola por conta própria. No assentamento Estrela, por exemplo, as famílias dependem desse transporte escolar gratuito para que os filhos estudem em escolas da capital. Parte do assentamento fica em Campo Grande, onde vivem cerca de 59 famílias que também relatam o mesmo problema. Um representante dos moradores do assentamento Estrela informou que entrou em contato com a empresa responsável por esse transporte escolar. Ele é contratado pelo governo do estado e a resposta foi que o transporte parou porque não havia contrato vigente. Ainda conforme os moradores, a empresa informou que os pagamentos estariam atrasados e que o serviço só seria retomado após a regularização da situação pelo governo do estado. A Secretaria de Estado de Educação informou que o transporte escolar é de responsabilidade dos municípios, com subsídio do governo do estado. Segundo a pasta, foi assinado um termo de adesão com 79 municípios para garantir o transporte a estudantes da zona rural. Sobre a linha que atende o assentamento Estrela, a Secretaria informou que o processo de contratação sofreu um atraso, mas deve ser regularizado ainda nesta semana. A pasta também informou que os estudantes que não conseguiram iniciar as aulas devido à falta de transporte não serão prejudicados. O mapa da indústria no Brasil está mudando. Os empregos que antes se concentravam nas capitais agora avançam para o interior, enquanto antigas potências industriais perdem espaços e novas regiões ganham cada vez mais importância. Em 1985, a maior parte dos empregos do setor estava concentrada nas capitais e regiões metropolitanas, enquanto apenas uma parcela menor ficava no interior do país. Passadas quase 4 décadas, em 2022, a maioria dos postos de trabalho na indústria já estava fora das grandes cidades, segundo números do governo federal.
Entre os estados com mais empregos na indústria de transformação, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e Bahia foram os que registraram um avanço mais forte desse deslocamento para o interior ao longo das últimas 4 décadas, enquanto Santa Catarina e Paraná tiveram mudanças mais moderadas. A participação dos estados do Centro-Oeste na produção industrial também cresceu, impulsionada pelo agronegócio, enquanto 3 grandes regiões metropolitanas com tradição no setor, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, responderam por boa parte do processo de perda de espaço da indústria no país nas últimas décadas. A queda dos investimentos públicos em infraestrutura e empresas estatais dentro de um esforço para conter o crescimento da dívida externa herdada no período militar, o que enfraqueceu um dos pilares da industrialização brasileira. A hiperinflação também desestimulou novos projetos, ao afetar o consumo das famílias e gerar grande insegurança entre os empresários sobre a estabilidade da economia. A soma desses fatores resultou na perda de quase 2 milhões de empregos industriais. Já a fase mais recente começou após a crise financeira global de 2008 e foi agravada pelo crescimento mais fraco da economia brasileira neste século, pelo avanço da China nas exportações de produtos manufaturados. Nesse contexto, tanto capitais e regiões metropolitanas quanto cidades do interior passaram por esse processo ao longo das últimas 4 décadas, com a indústria perdendo espaço no conjunto dos empregos formais. Parte desse movimento é explicada pelo aumento da população e pela sobrecarga da infraestrutura urbana, o que elevou os custos das empresas e reduziu as vantagens de permanecer em áreas muito concentradas. Isso acabou incentivando a migração de fábricas para regiões menos disputadas. E olha só, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontou que o fim da jornada 6x1 pode reduzir a desigualdade no mercado de trabalho. No Congresso Nacional, há uma discussão caso a jornada semanal seja reduzida de 44 para 40 horas. Pode haver um impacto na economia e a perda de 640 mil empregos. O debate sobre a redução da jornada de trabalho voltou ao centro das discussões após um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontar que uma eventual diminuição da carga horária semanal pode provocar efeitos importantes na redistribuição de renda no Brasil. A análise baseada em dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2023 mostra que a jornada máxima de 44 horas concentra trabalhadores com menor renda e menor escolaridade. Já contratos com 40 horas semanais estão associados, em média, a salários mais altos. Segundo o levantamento, quase 80% dos trabalhadores brasileiros têm jornadas acima de 40 horas por semana. A carga de 44 horas sozinha representa cerca de 74% dos vínculos formais no país, evidenciando a predominância das jornadas mais longas no mercado de trabalho. O tema ganhou força com a proposta que discute o fim da escala 6x1, considerada uma das prioridades do governo federal para o debate econômico e social deste ano. O assunto mobiliza trabalhadores, empresários e parlamentares. Enquanto defensores afirmam que a redução da jornada pode melhorar a qualidade de vida e reduzir desigualdades, especialistas em economia e representantes do setor produtivo alertam para impactos no emprego, na produtividade e nos custos das empresas. Portanto, haverá um impacto significativo no mercado de trabalho, que precisará realocar esses trabalhadores, lhes garantindo direito ao descanso semanal, bem como contratar novos profissionais que possam suprir com a escala então deficitária. Estudos apresentados por entidades empresariais indicam que a redução da jornada sem diminuição proporcional dos salários pode elevar o custo do trabalho em um cenário já marcado por baixa produtividade. Um levantamento do Centro de Liderança Pública estima que até 640 mil empregos poderiam ser afetados caso a carga semanal seja reduzida de 44 para 40 horas. O comércio aparece como o setor mais sensível às mudanças, seguida pela construção civil e pela agropecuária. Especialistas afirmam que alterações bruscas nas escalas exigiriam adaptação do mercado e políticas de transição. Outro ponto citado por economistas é a produtividade brasileira. Enquanto o crescimento médio anual da produtividade global ficou em torno de 1,5% nos últimos anos, no Brasil, o avanço não chegou a 0,5% no mesmo período. Além disso, o levantamento da Confederação Nacional da Indústria aponta aumento na dificuldade das empresas em encontrar trabalhadores qualificados, fator que também influencia o debate sobre mudanças na jornada. No Congresso Nacional, a discussão avança por meio de propostas de emenda à Constituição que tratam do tema. Um dos textos propõe reduzir a jornada máxima para 36 horas semanais e reorganizar a divisão dos dias de trabalho.
A proposta já foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde será analisada apenas sob aspectos legais e constitucionais. Se avançar, segue para uma comissão especial e depois para votação em 2 turnos no plenário da Câmara e do Senado. Para ser aprovada, a mudança precisa do apoio de pelo menos 308 deputados e 41 senadores. Apesar da popularidade do tema entre trabalhadores e movimentos sociais, o assunto ainda divide o Congresso. Parlamentares ligados ao setor empresarial defendem cautela e estudos mais aprofundados antes de qualquer alteração na legislação trabalhista. Outro ponto de atenção na sociedade está o fato da PEC ser discutida em ano eleitoral, levantando a dúvida quanto ao interesse real dos parlamentares e do governo federal pela proposta. Essa proposta nasceu da esquerda política brasileira, mas em 2025 ganhou adeptos nas redes sociais, fazendo com que o Congresso Nacional passasse em 2026 a utilizá-la efetivamente como uma tentativa de redução das críticas sofridas durante o ano anterior em razão da aprovação de uma série de medidas conservadoras. E olha só, 80% dos corais do planeta já passaram por um processo de branqueamento. A situação provocada pelo aquecimento global causa graves problemas à vida marinha, como foi comprovado no maior estudo já feito até hoje por especialistas do mundo inteiro. Cerca de 80% dos recifes de coral do planeta foram afetados por branqueamento em níveis moderado ou severo durante o 3º evento global do fenômeno, ocorrido entre 2014 e 2017. A conclusão faz parte de um estudo internacional publicado na revista científica Nature, que aponta a ainda mortalidade moderada ou alta em aproximadamente 35% das áreas analisadas, evidenciando a dimensão dos danos aos ecossistemas marinhos. O branqueamento ocorre quando o aumento da temperatura dos oceanos provoca a ruptura da relação entre os corais e as microalgas, que vivem nos tecidos deles e são responsáveis por fornecer grande parte da energia necessária à própria sobrevivência. Sem essas algas, os corais perdem a coloração característica, ficam mais frágeis, crescem menos e reduzem a própria capacidade de reprodução. A pesquisa é considerada a mais ampla já realizada sobre esse episódio e reuniu informações de mais de 15 mil levantamentos feitos em diferentes regiões oceânicas. Além da abrangência global, a duração chamou a atenção dos pesquisadores. Foram 3 anos consecutivos de branqueamento, algo inédito em eventos dessa natureza. O estudo aponta que o aquecimento dos oceanos tem intensificado e tornado mais frequente as ondas de calor marinhas, reduzindo o tempo de recuperação dos recifes entre um episódio e outro. No Brasil, os impactos desse 3º evento global foram considerados menores em comparação com outras regiões, possivelmente devido a características locais, como maior nebulosidade da água em alguns recifes, o que pode diminuir a incidência solar. Além do prejuízo ambiental, a degradação dos recifes afeta a proteção do litoral, a pesca, o turismo e o sustento de milhões de pessoas, reforçando a necessidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa, preservar áreas ainda resistentes e controlar a poluição costeira. E enquanto a pesca nos rios do Mato Grosso do Sul segue proibida durante a Piracema, pescadores amadores e profissionais têm se unido para a construção do acesso público ao Rio Dourados. O trabalho voluntário pelo bem comum vai facilitar o acesso ao rio e também impulsionar o turismo e a economia na região. O que antes era improviso e dificuldade, agora começa a se transformar em acesso, inclusão e oportunidade. Em Dourados, um antigo sonho da Associação de Pescadores está cada vez mais perto de se tornar realidade. O primeiro acesso público ao Rio Dourados, construído de forma organizada, legalizada e com muito trabalho voluntário. A luta da Associação de Pescadores de Dourados dura muito tempo. Foram anos de tentativas, reuniões e busca por autorizações para garantir que o acesso ao rio fosse feito de forma correta, respeitando a legislação ambiental e garantindo a segurança para quem utiliza o espaço. Era para ser feito ano passado, aí a documentação atrasou, aí esse ano tudo encaminhou certinho a documentação e demos início a ela aqui. A GESU veio, mexeu, fez toda a parte de patrolagem, limpeza aqui
E aí unimos pescadores no concreto, doação e está acontecendo, tá? Devagarzinho está saindo. No ano passado, a associação conseguiu concluir o primeiro acesso público ao Rio Dourados na região de Laguna Carapã. A experiência deu certo, mostrou que era possível fazer diferente e abriu caminho para que o mesmo modelo chegasse agora a Dourados, próximo à ponte, no trecho que liga o município a Carapó. Eu acredito que vai ser bom, porque tem gente que gosta de vir pro Rio fim de semana com a família e aí ele vai poder acampar, não vai ter horário para entrar, para sair. E o pescador que é guia, ele vai poder vir aqui, ele não vai ter custo, né, para pagar, para entrar em outro local. É atrair o turista aqui para Dourados, né, fomentar aí a pesca esportiva e virar a economia, né, que está crescendo cada vez mais, né, então acredito que vai ser bom, isso aí vai ser bacana. Os trabalhos para a construção do acesso tiveram início em 2017. De lá para cá foram anos de muito trabalho para regularização e autorização para o início. Hoje, com o apoio de autoridades políticas, documentação em dia e muita força de vontade, o grupo iniciou as obras que devem ser inauguradas no dia 21 de fevereiro. E além de facilitar o acesso ao Rio Dourados, deve impactar diretamente na economia e no turismo da cidade. Toda a obra está sendo feita de forma voluntária. Aos finais de semana, membros da associação, familiares e amigos se reúnem para a construção do espaço. Enquanto alguns trabalham na rampa, outros cuidam do almoço, preparam lanches e fortalecem o espírito de união. Além da rampa, o projeto também pensa no meio ambiente e no uso coletivo do espaço. Já foram plantadas cerca de 60 mudas de árvores no entorno e novas ações ambientais estão previstas. A associação conseguiu doações de postes, instalou iluminação e também planeja levar internet, gramado, área para acampamento e 2 churrasqueiras. Aberto ao público e a gente pede que zelem, né? Quem trouxer o lixo, leva embora, pra gente que aqui não tem lixeiro, não tem nada. Então, é para todo mundo, o pessoal tem que cuidar, né? Tem que zelar. A inauguração do acesso público está marcada para o dia 21 de fevereiro. Após o fim do período da Piracema, em março, a associação também planeja um mutirão de limpeza no Rio Dourados, fortalecendo o compromisso com a preservação ambiental. Mais do que uma obra, o novo acesso representa a força da organização comunitária, um espaço público, gratuito e pensado para todos, que transforma o Rio Dourados em ponto de encontro, lazer, trabalho e desenvolvimento para a cidade. E o estado da Bahia encanta pelo seu povo acolhedor, as belezas naturais e a culinária de sabor único. A cidade de Caravelas, no extremo sul do estado, representa uma parte das maravilhas baianas. Hoje nós desembarcamos em Caravelas, um dos municípios mais antigos do Brasil, localizado aqui no extremo sul baiano. Logo ao chegar no município, esta receptividade, um ambiente acolhedor, aconchegante para toda a família. Aqui em Caravelas parece que o tempo caminha devagar e a natureza ainda dita o ritmo da vida. É aqui que você encontra o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Mas não é só isso. Diversas outras atratividades você pode encontrar aqui. Fundada no século XVI, Caravelas guarda marcas profundas da história brasileira. Suas ruas estreitas e construções coloniais revelam a importância que o município teve no período do ciclo do pau-brasil e da navegação costeira. Caravelas foi um ponto estratégico para a coroa portuguesa. Daqui saíam expedições
embarcações, chegavam mercadorias e se formou uma das primeiras comunidades do litoral sul baiano. Na natureza, Caravelas revela seu maior espetáculo. Daqui partem embarcações que levam turistas ao arquipélago de Abrolhos, berço de biodiversidade marinha e um dos principais pontos de observação de baleia jubarte no Brasil. Entre julho e novembro, as baleias chegam para acasalar e amamentar seus filhotes. É uma experiência inesquecível para quem visita. Atraído por essas belezas, Mitchell migrou do sul do país para cá, onde já reside há 15 anos e aqui recepciona turistas de todo o mundo. É um lugar realmente encantador, é uma beleza muito simples, uma natureza abundante, de pessoas honestas, acolhedoras. Aqui na Barra mesmo, na Praia do Grauçal, onde nós estamos, é uma vila de pescadores, com comunidades locais com tradições muito fortes, que a gente respeita, acha muito bonito, participa. Enfim, Caravelas tem uns encantos que só você bebendo a água e voltando para cá que você vai entender. Para garantir a manutenção de tão belas paisagens, o ICMBio desempenha importante papel e não é necessário navegar tantas léguas para aproveitar a natureza. No espaço do visitante, os turistas têm contato com a fauna, a flora, as belezas desta terra, mesmo sem ir ao alto mar, sendo conscientizados sobre a necessidade de preservar. Além da réplica de baleia jubarte, que é um dos grandes atrativos aqui, né? Então a gente tem uma sala de exposição que conta, né, o contexto histórico, regional aqui, onde estão inseridas 2 unidades de conservação. Então tenta também trazer assim a conexão com a cultura da região, com essa natureza, né, que a gente tem verdadeiros paraísos ecológicos, e também sensibilizar as pessoas que visitam aqui para a importância, né, tanto social como ambiental das nossas áreas, né? Então a gente está aqui em frente à reserva extrativista, né, de Caçurubá. Então do centro de visitante você olha para o outro lado do rio, já está vendo a reserva extrativista. Além de Abrolhos, o município abriga extensos manguezais, praias preservadas e comunidades tradicionais que vivem da pesca e do turismo sustentável. Além de tudo, a gente está num lugar, né, a Praia do Quitongo, é uma praia tradicional da comunidade que também é possível usufruir, né? Então é um espaço conectado. A gente também tem uma trilha, né, aqui no centro dos visitantes, que é a trilha aqui, né, do Marobá, que fica aqui no Quitongo também, uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro, então bem tranquilo, né? Só que ela passa por uma restinga, né, uma floresta bem linda, então você consegue também entender esse ambiente que é tão importante, né? Entender sobre a cultura, né? Aqui tem caranguejo, manguezal, chico de manguezal. Então, aqui nesse espaço a gente tem uma diversidade de experiência. Entre o passado preservado e o futuro que se constrói dia a dia, Caravelas segue encantando quem chega, seja pela história, pela cultura ou pela natureza exuberante. Um pedaço da Bahia onde o Brasil começou. A história jamais pode ser esquecida. Ela se perpetua por meio de projetos como Baleia Jubarte. Nós somos a cidade histórica que foi construída basicamente à base de óleo de baleia, né? As pessoas caçavam baleia, a economia da região girava em torno da baleia e isso acabou ficando esquecido. Então é importante a história e o resgate das baleias, porque em especial a gente está conseguindo, está melhorando, está construindo um novo processo onde as pessoas estão inclusive ganhando recurso, né, através da preservação, da conservação das baleias que estão no cenário nacional. Quem visita o centro da cidade tem acesso ao espaço Baleia Jubarte. Camila é uma das responsáveis pela recepção. No projeto eu costumo apresentar um pouco sobre as baleias jubartes, que é o principal intuito, e a gente também explica sobre abrolhos um pouco e também sobre alguns golfinhos, enfim, sobre os cetáceos que tem aqui. A tradição pulsa forte. Festas religiosas, grupos culturais e o artesanato em madeira e fibra mantém viva a identidade caravelense. No espaço Baleia Jubarte é possível encontrar um pouco dessa rica cultura. Cerca de 19 artesãos expõem suas obras. A maior procura aqui é imãs, chaveiros, canecas personalizadas, blusas e os demais artesanatos, né? Que é tudo produzido aqui, tudo material caravelense. Vamos falar agora de educação. Um adolescente com apenas 12 anos, diagnosticado com o transtorno do espectro autista, foi aprovado em 2 vestibulares. O José é de Mato Grosso do Sul e ele também é um garoto com a inteligência acima do comum para a sua idade. Vamos ver.
Como todo adolescente, José Conrado é bastante ativo. Na rotina, passeio com o companheiro Panqueca, uma partida de tênis, outra de xadrez e, claro, os estudos. E é nessa hora que ele se diferencia. Ele acaba de ser aprovado no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E olha que essa não é a primeira vez. Em 2024, quando tinha apenas 11 anos, já havia passado em matemática. Eu imaginava, porque é uma prova de muita resistência, né? Muita consistência que precisa. E eu estudava, e chegou na hora da prova e eu coloquei o que eu tinha em prática, tirei uma nota considerável boa, consegui a aprovação, né? Nesses 2 vestibulares, foi muita felicidade, né? E a família é só orgulho. Ele estuda muito, ele tem essa vontade de estudar e na hora que chegou esse resultado foi uma surpresa, porque a gente não imaginava que ele ficaria em 9º lugar. É uma surpresa muito boa, né? A gente, na verdade, até estava nessa ansiedade, será que passa, não passa, mas pelo esforço dele, dedicação, a gente já estava esperando um resultado positivo. Mas quem vê o sucesso desse menino, morador de Naviraí, não imagina os desafios que ele teve de superar. Segundo de 4 filhos do casal, José está no espectro autista. E junto com o transtorno, veio também a descoberta da superdotação. Junto com a pediatra, junto com uma equipe multidisciplinar, fomos vendo que ele tinha alguma coisa diferente, que ele tinha algumas coisas que para ele era muito difícil. Como amarrar cardápio. Como amarrar cadarço. E outras coisas ele tinha uma facilidade imensa, ele tinha um vocabulário muito rico para a idade. Ele tinha, acho que 3, 4 anos, ele falava palavras que não eram do nosso cotidiano. E aí a gente começou uma investigação, por volta de uns 5, 6 anos, a gente fechou o diagnóstico de autismo e começamos aí uma batalha, né? O Zé começou a demonstrar uma capacidade intelectual muito superior para a idade dele. E para nossa surpresa, o José foi diagnosticado com superdotação. No ano passado, por meio de decisão judicial, ele avançou do 6º para o 9º ano do ensino fundamental, por já demonstrar maturidade acadêmica e alto rendimento. Entre os assuntos preferidos desse menino prodígio estão economia e política. Para se ter uma ideia, no Brasil, a média de QI, que é a nossa capacidade intelectual e de raciocínio lógico, fica entre 80 e 90 pontos. No mundo, esse número sobe para 100. Já o José tem QI de 137. Isso significa um nível de habilidades pouco visto entre nós. Agora, ele se prepara para o futuro e pretende conseguir uma bolsa de estudos fora do país. Para a família, a conquista dele é muito mais que um resultado acadêmico. É fruto de muitos anos de dedicação. Uma realidade que faz parte da vida de muitas crianças neurodivergentes. Não é porque ele é autista que ele não é capaz de passar no vestibular, não é capaz de fazer uma faculdade, não é capaz de ir muito além do que se espera, né? Eu acho que é isso, a gente não pode ter limitar eles, né? A gente tem que apoiá-los e incentivá-los a sempre dar o melhor deles. Bom, e o plantão de sábado fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um excelente final de semana a todos. Até mais.